Oi, gente, a gente vai estar trabalhando agora com cadeias alimentares, que é um tema super fácil, mas que é presente na prova do Enem e que a gente precisa detonar. Então, olha o que eu preciso de vocês. Todas as vezes que nós vamos falar sobre cadeias alimentares, nas cadeias nós vamos ter um fluxo unidirecional de matéria e energia. Na cadeia, a energia e a matéria vão passando de um nível para o outro. É muito importante vocês entenderem que a matéria é cíclica, mas a energia ela flui, ela não pode ser reaproveitada. Ela vai se dissipando ao longo do procedimento. O que eu quero de vocês? Numa cadeia alimentar existe o que nós chamamos de nível trófico. O nível trófico é o local ocupado pelo organismo na cadeia, é a posição dele. Então, por exemplo, nós vamos trabalhar aqui com uma cadeia onde eu tenho o fitoplâncton. Esse fitoplâncton está servindo de alimento através dessa relação trófica ao zooplâncton. E esse zooplâncton está servindo de alimento, gente, para um peixe. O que nós temos aqui representados? Vejam, nós temos representados 3 níveis tróficos, 3 posições. Então eu tenho aqui, um organismo que está presente no meu primeiro nível trófico. Esse aqui é o primeiro nível trófico, ou seja, é a primeira posição da cadeia. Nós temos aqui os outros indivíduos que estão no segundo nível trófico, na segunda posição. E temos aqui também os peixes que estão no terceiro nível trófico. Então, repetindo, o nível trófico é a posição do organismo na cadeia. Numa cadeia alimentar, não pode faltar o produtor. No ambiente, não pode faltar o produtor e o decompositor. Mas aqui, na cadeia alimentar, eu não represento os decompositores. Por quê? Porque numa cadeia, cada organismo ocupa um único nível trófico. E os decompositores, eles recebem matéria e energia de todos os níveis. Então, olha, numa cadeia, nós não estamos representando os decompositores. Por qual motivo? Porque os decompositores recebem matéria e energia de todos os níveis tróficos. Então, eles são organismos saprófagos ou saprobiontes que pegam a matéria orgânica e a reciclam, convertendo em matéria inorgânica. A matéria ela é inesgotável graças à ação dos decompositores que tornam ela cíclica. Os decompositores são sempre em qualquer ambiente fungos e bactérias que realizam a decomposição. Então nós não vamos representá-los na cadeia, contudo eles são microconsumidores. São organismos heterotróficos, mas que eu não vou representar aqui. Isso tem que ficar claro para vocês, tá? Porque eles receberiam matéria e energia de todos os níveis tróficos. Quando for fazer uma questão que perceber que aquele grupo de organismos está recebendo a setinha de todo mundo, é provável que aquele organismo ali seja um decompositor. É só você ter um pouquinho de atenção para chegar lá. Então o que nós vamos encontrar? Na base da cadeia alimentar, nós vamos encontrar os produtores. Os produtores, gente, são sempre organismos autótrofos. E eles são os responsáveis por inserir matéria e energia dentro das cadeias. Os produtores são autotróficos e eles fazem fotossíntese ou quimiossíntese. No caso do fitoplâncton, o plâncton é todo o conjunto de organismos que são carregados passivamente pela água do mar, do rio, de algum lugar. E no caso do mar, são algas fitoplânctônicas, por isso que eu coloco esse prefixo fito aqui na frente. São algas produtoras. Quais são as características desse produtor? Eu não posso me contentar apenas, para uma prova de Enem de vestibular, em entender que ele insere matéria e energia. Eu preciso entender que quando o organismo é produtor, ele consegue converter a energia luminosa em energia química. É isso que eu faço durante a fotossíntese. Eu converto a energia luminosa, que é a energia eletromagnética, em energia química, que fica armazenada entre as ligações dos carbonos na matéria orgânica que eu estou produzindo. Outra característica importante é que os produtores conseguem pegar o carbono inorgânico, eles pegam o dióxido de carbono e convertem esse carbono inorgânico em carbono orgânico. Eles pegam e reduzem o CO2, por exemplo, a glicose. É isso que a gente vai ter aqui quando a gente trabalha com o processo de fotossíntese. Então, o fitoplâncton, como é produtor, ele está na base. E aí ele recebe a energia luminosa. Vale a pena a gente entender que menos de 1% da energia luminosa é convertida em energia e fica dentro da cadeia alimentar. Só que o que acontece? O fitoplâncton, ele tem suas próprias necessidades. Ele precisa de crescer, reproduzir. Então, boa parte do que ele produz, ele mesmo consome. Então, só passa para o próximo nível trófico cerca de 10% da energia. O zooplâncton vai pegar esses 10% desse 1%
e boa parte ele também vai gastar para crescer, para se reproduzir, para se desenvolver, e só vai sobrar desses 10%, cerca de 10% para o próximo nível trófico. Então, ao longo de uma cadeia, a energia vai se perdendo. Eu vou tendo diminuição na quantidade de energia. Então, ao longo de uma cadeia alimentar, há perdas energéticas. Por isso, os organismos têm um aproveitamento melhor se alimentam diretamente de organismos da base, desde que eu possa utilizar aquelas moléculas que compõem os organismos da base, né? E aí, ao longo da cadeia, lá no final, eu já tenho inviabilidade de a cadeia ser muito longa em função das perdas. Então, geralmente, as cadeias têm poucos níveis, poucos componentes, por conta das perdas que a gente vai ter aí. Gente, em seguida, a gente vem para os consumidores. Então, quando a gente vai analisar os consumidores aqui, o que a gente vai encontrar? Esse organismo aqui, no segundo nível trófico, nós vamos chamar de consumidor primário ou de primeira ordem. E aqui no terceiro nível trófico, eu vou encontrar o consumidor secundário ou consumidor de segunda ordem. Percebam que a partir de agora, todos esses organismos aqui são consumidores e esses consumidores, eles são organismos que devem ser heterotróficos. Então, eu não tenho organismos autotróficos aqui, eu vou ter organismos heterotróficos. Só que aí tem um detalhe. O organismo que está no segundo nível trófico, atuando como consumidor primário, que é o que se alimenta do produtor, esse organismo, ele pode ser um organismo herbívoro ou ele pode ser um organismo onívoro. Herbívoros se alimentam de produtores e onívoros se alimentam tanto de produtores como de consumidores. Aqui eu não poderia ter um organismo carnívoro, porque o carnívoro estaria se alimentando de um organismo que seria também consumidor, o que não é o caso. O peixe, no terceiro nível trófico, está como consumidor secundário. Esse peixe que é consumidor secundário se alimenta do consumidor primário, que está no segundo nível, e ele pode ser um organismo carnívoro ou ele pode ser um organismo também onívoro. Os onívoros podem se alimentar de consumidores e de produtores. Então, gente, numa cadeia alimentar, se vocês observarem bem aí, cada organismo ocupa um único nível trófico, tá? Eu não represento os decompositores, porque eles recebem matéria e energia de todos os níveis tróficos, e eu não posso deixar de contar com o produtor, porque ele é quem insere matéria e energia na cadeia alimentar. Só que numa cadeia é muito importante a gente falar sobre a questão da produtividade, né? É importante a gente falar sobre a questão da produtividade. Quando a gente vai trabalhar com produtividade, é importante que a gente entenda o seguinte. Esse organismo fitoplânctônico, o que ele está fazendo? Ele faz fotossíntese. Então, ele pega aqui dióxido de carbono, ele pega a água e, utilizando a luz, ele produz matéria orgânica. Essa matéria orgânica que o fitoplâncton está produzindo, por fotossíntese, nós vamos chamar de produtividade primária bruta. É tudo que ele está produzindo. É a produtividade primária bruta. Todo o produzido por ele nós vamos considerar como produtividade primária bruta. O que acontece? Gente, ele vai gastar uma parte para crescer, para reproduzir, e todo esse consumo a gente vai representar por esse R de respiração. O que sobra, gente, é a produtividade primária, porque é do primeiro nível trófico, líquida. É igual a salário, gente. Tem o líquido, tem o bruto, que é o que a gente tem lá no contra-cheque. Quando tiro os descontos, o que vem para minha conta para eu gastar é o líquido. A mesma coisa acontece aqui. O fitoplâncton vai ter uma produtividade primária bruta, vai gastar boa parte do que ele está produzindo, e o que sobra é justamente a parte líquida, que é o que está disponível para o próximo nível trófico. Então, ó, o líquido do primário é quem vai passar para ser o bruto do secundário. Então, o que eu quero que vocês entendam? Aqui, tudo que eu produzi é a produtividade bruta. Depois que eu gastei o que eu tenho que gastar, o que fica disponível para o próximo nível trófico é a produtividade líquida. Na lavoura, eu posso utilizar tecnologias para aumentar a produtividade primária. Quando eu trabalho com agricultura, os agrotóxicos, fertilizantes, melhoramento genético, calagem, drenagem, irrigação, são técnicas que permitem que eu aumente a produtividade. Gente, quando a gente vai falar sobre produtividade, a gente precisa entender o seguinte. Vamos analisar, por exemplo, a produtividade de um deserto. No deserto eu tenho 3 gramas por metro quadrado ao ano. Isso significa que em cada metro quadrado durante um ano eu só consigo produzir 3 gramas. Então isso aqui de produtividade é a biomassa.
é a massa que eu estou produzindo naquele local. E eu posso trabalhar com isso. Quando eu vou para o segundo nível trófico, gente, a produtividade secundária, porque é do segundo nível trófico, bruta, é tudo que está disponível para ele, é o que chegou. Menos o que ele vai gastar, o que sobra para o próximo nível trófico é a produtividade secundária líquida. E aí eu vou passando pelos níveis. Então, produtividade, eu levo em consideração a massa, a área e o ano. Então a gente às vezes assiste uma reportagem que diz assim: esse ano são tantas toneladas por hectare. Então ele está falando o que eu vou produzir numa determinada área nesse ano, ou seja, num determinado período de tempo. Isso em relação à cadeia. Gente, além das cadeias, nós precisamos entender um pouquinho o que acontece com as teias. Porque os organismos, eles não estão isolados, eles estão participando de mais de uma cadeia ao mesmo tempo. Então, o que nós vamos ter aqui agora são teias ou redes alimentares. Gente, imagina só, você é um sapo, passa um inseto, você come, passa outro, não posso comer isso porque está em outra cadeia alimentar, pelo amor de Deus, né? Olha a crise. Então, precisamos de nos alimentar. Por esse motivo, nas teias, nós vamos ter um conjunto de cadeias. Então, como na cadeia cada organismo só ocupa um nível trófico, é comum nas teias alguns organismos apresentarem mais de um nível trófico. Então o que vai acontecer aqui? Gente, nós vamos encontrar, por exemplo, uma árvore. Essa árvore está servindo de alimento para um pássaro. Essa árvore está servindo de alimento para um inseto. Essa árvore está servindo de alimento para um roedor. Roedor. O que acontece? Eu tenho também aqui a árvore servindo de alimento para o pássaro, para o inseto e para o roedor. Os pássaros podem comer também alguns desses insetos. E nós encontramos aqui, por exemplo, uma cobra. E essa cobra pode se alimentar do pássaro, mas ela também pode se alimentar do roedor. E vamos encontrar aqui, por exemplo, um gavião. E esse gavião pode se alimentar do pássaro, pode se alimentar do roedor ou pode se alimentar da própria cobra. Gente, presta atenção. Nas teias, como eu tenho um conjunto de cadeias, é comum alguns organismos apresentarem mais de um nível trófico. Então o que vai acontecer aqui? A árvore vai continuar sendo produtor independente do que aconteça. O pássaro se alimentando da árvore é consumidor primário, o inseto se alimentando da árvore é consumidor primário e o roedor se alimentando da árvore é consumidor primário. Mas esse pássaro, ao se alimentar desse inseto, passa a ser consumidor secundário. Uma vez que o inseto é primário, ele vai ser secundário. A cobra que come o pássaro e o roedor primário, ela é secundário. Mas se ela come o pássaro enquanto consumidor secundário, ela passa a ser consumidor terciário. O gavião se alimentando do roedor, ele é consumidor secundário. Se alimentando do pássaro ou da cobra que são secundários, ele passa a ser terciário. E ele passa a ser, se alimentando da cobra que é terciária, é um consumidor quaternário. Então, o que acontece numa teia? Nas teias alimentares, eu tenho um conjunto de cadeias. E como eu tenho um conjunto de cadeias, alguns desses organismos aqui, eles vão apresentar mais de um nível trófico. Então, numa teia ou rede alimentar, é isso que a gente vai ter. Gente, não se esqueça, você que estiver assistindo pelo YouTube, tá? De se inscrever no canal e de curtir o vídeo, tá? E para vocês que estão me assistindo nas plataformas, bom estudo, boa prova e ó, um beijão para todo mundo.